Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Felipe Arthur dos Reis e nessa sexta jornada de pesquisas do CAP eu vou apresentar a todas e todos uma parte da minha pesquisa de doutorado por meio de uma apresentação que se chama Por uma História Social do Urbanismo, pensando a agência dos setores médios urbanos e a política habitacional entre 1889 e 1922. E como questões introdutórias, acredito que vale a pena a gente mencionar o fato de que, desde os anos 80, se observa um movimento historiográfico de atenção à agência de grupos populares por meio de suas organizações políticas, econômicas e sociais, como sindicatos, cooperativas, grupos de socorro mútuo, associações de bairro, dentre outras. Nomes como Eric Hobsbawm, Edward Thompson, Michel Perrault, Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Fernando Devoto e Mario Dilla se destacaram como historiadores que buscaram não apenas evidenciar os nomes de agentes ligados à subalternidade, mas de entendê-los como agentes históricos em seus respectivos tempos e espaços de atuação. Para Thompson, por exemplo, ao analisar questões da cultura popular na Inglaterra vitoriana, ele percebeu como os poemas, sátiras e outras fontes produzidas por operários apresentavam um potencial de análise sobre tais grupos, além de entender suas articulações, enfrentamentos e antagonismos existentes. Nesse sentido, colocar em perspectiva a ação dos setores médios urbanos na produção intelectual e material das cidades é um dos caminhos que venho buscando na minha pesquisa de doutorado que se intitula Ideários, Tensões e Acordos Urbanos. Os setores médios e a política habitacional na cidade, tendo como foco São Paulo entre os anos de 1893 e 1915, orientada pela professora Maria Estela Bresciani, junto ao programa de pós-graduação em História da Unicamp, e que atualmente conta com um período de estágio na Universidade de Estrasburgo, na França, com o projeto Circulação e Aprimoramento de Ideias sobre a Cidade, Intercâmbios e Diálogos das Políticas Habitacionais, com orientação do professor Angelo Bertoni. Pesquisa essa, ambas as pesquisas, contam com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e que possui como pergunta norteadora como os setores médios urbanos se articularam na política habitacional das cidades modernas. Os setores médios urbanos, também chamados pela bibliografia de grupos intermediários, pequena burguesia, remediados e menor incidência de classe média, são constituídos por uma variada gama de profissionais que ocupavam distintas posições hierárquicas, detendo variadas quantias de capital, sendo um grupo também com uma alta volatilidade financeira. Mesmo assim, o fato de possuírem certas quantias de capital, acesso a determinados bens de consumo e educação, não os tornavam pertencentes às elites. Da mesma forma, enquadrá-los simplesmente como agentes ligados aos grupos mais pobres e despossuídos não se vislumbra como a melhor alternativa, dadas as posições de diferenciação e hierarquia neles observadas. O que observamos é o seu constante envolvimento e disputa com esses dois grupos sociais entre os mais ricos e pobres da modernidade. O aumento demográfico das cidades e a consequente busca por espaço de habitação se tornou um dos grandes problemas enfrentados pelo poder público e uma alternativa de especulação para determinados grupos. A articulação do poder público com a iniciativa privada pode ser observada em diversas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. No caso da capital paulista, que passou de pouco mais de 30 mil habitantes em 1872 para mais de meio milhão em 1920, nesses 50 anos se observa uma série de proposições políticas que se colocavam como medidas de combate à falta de habitações na cidade, mas também fazer de São Paulo uma terra valorizada. Assim, o debate sobre a construção de casas operárias não foi o único ao longo desse tempo, nem tampouco convergente, mas alvo de disputas que se desenrolaram até que esse conceito da habitação mínima para as pessoas despossuídas se disseminasse na opinião pública. Em São Paulo, os setores médios foram os responsáveis pela edificação de grande parte da cidade oficial, sobretudo sobrados, casas e vilas operárias. Ao longo do recorte temporal, entre os anos de 1889 e 1922, 4 leis municipais, 2 estaduais e uma federal foram promulgadas com vistas a combater o chamado déficit habitacional existente no Brasil. Chamo atenção para o fato de que essas leis não foram resultado de um simples acordo das chamadas elites políticas, entre aspas, mas uma constante correlação de forças que resultaram na aprovação das mesmas. Ao lermos os debates legislativos, percebemos como a fala de vereadores, deputados, senadores e mesmo membros dos executivos existia uma constância em tratar genericamente
da população desfavorida de fortuna, dos pobres, desvalidos e operários. O caso da Lei nº 1098, de 1908, de autoria do vereador Afonso Celso Garcia da Luz, em São Paulo, nos ajuda a melhor entender esse processo. O debate sobre a falta de moradias salubres na cidade de São Paulo estava em curso desde o último quartel do século XIX, mas seria no começo do XX que ganharia uma tônica de enfrentamento. Durante 2 anos, o debate se alongou no plenário e, para que fosse aprovado, Celso Garcia contou com o envolvimento de sindicatos e associações de trabalhadores para que a medida fosse levada adiante. A lei que retirava os impostos municipais que recairiam sobre cada nova casa operária construída na cidade visava dinamizar o pequeno e médio capital ali existente, com o objetivo de atenuar a falta de moradias consideradas salubres e, ao mesmo tempo, ser uma alternativa frente às crises econômicas da municipalidade. Para autores como Raquel Ronick e Nabil Bonduki, essa e outras leis apenas buscavam atender o mercado imobiliário da cidade centrado em grandes proprietários, supostamente com eles, não percebendo a dinâmica de articulação de outros grupos, como os pequenos e médios proprietários e comerciantes com a classe política, como o fato mencionado do jornalista e advogado Celso Garcia, e nem tampouco levam em consideração a situação fiscal da cidade naquele contexto. Meses antes de ser definitivamente levado ao plenário, em junho de 1908, Celso Garcia passou a descrever o que considerava o problema das habitações salubres paulistanas nas páginas do jornal O Comércio de São Paulo, onde ele era redator-chefe. Ao longo de 2 meses, a cada 2 semanas, explorava com sensacionalismo e terror a existência dos cortiços e casas insalubres na Pauliceia, enfatizando o papel histórico da Comissão de Inspeção de Cortiços de Santa Ifigênia, de 1893, e de como a população mais pobre era cada vez maior na cidade, por meio de números e dados coletados nos seus bairros eleitorais, como Brás, Barra Funda e Santana. Apesar de utilizar como exemplo a situação dos setores mais empobrecidos da cidade e o projeto das casas operárias ser destinado a pessoas com relativo capital, a ambiguidade do vereador evidencia também uma forma de articulação política. A leitura das atas da Câmara Municipal de São Paulo, que tratam do tema da habitação desde o ano de 1893, evidenciam como a temática era encarada pela grande maioria dos vereadores, como um caso que não fosse efetivamente debatido, ainda que sobre a ótica liberal, com sessões anuladas ou a atribuição da questão como uma tarefa delegada a quem dispusesse de verdadeiras quantias para empreender, entre aspas, como colocado pelo vereador Vicente de Azevedo em 1900. O projeto de Celso Garcia significou uma quebra do paradigma político local, ao apresentar um minucioso projeto que fornecia as bases para se pensar a ação de outros agentes na construção da cidade, o que de fato só foi possível graças à sua relação com o operariado, pequenos comerciantes e profissionais liberais, além de seus artigos que mobilizavam a opinião pública ao longo desse tempo. Afinal, como pontuado pela historiadora Cláudia Viscardi, para que as eleições da Primeira República e o próprio funcionamento da instância política existissem, eram necessárias eleições. E trazer o público para o voto era uma tarefa indispensável, que ajuda, inclusive, a matizar a generalizada ideia de República do Cabresto. Assim, se no campo da política institucional se percebe o envolvimento dos setores médios urbanos no processo de fazer-se da cidade, fazer-se esse pontuado por Thompson, o mesmo se pode perceber quando analisamos os pedidos de construção e reforma expedidos em geral por muitos desses agentes entrelaçados na política habitacional na cidade. A série Obras Particulares do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo nos ajuda a aprofundar esse debate. Composta de requerimentos assinados por particulares, como o próprio nome diz, cada pedido faz alusão a uma obra promovida por qualquer agente não público da cidade, podendo ser da construção ou reforma de uma casa, a colocação de guias nas calçadas, asfaltamento de ruas ou implantação de redes de esgoto. Grande parte da documentação trata da solicitação de pequenos e médios proprietários de casas operárias, que solicitavam autorização da então Diretoria de Obras e Viação para edificação e reforma das mesmas. Junto desse requerimento, em geral é acompanhado um desenho arquitetônico que permitia a fiscalização burocrática municipal, o controle das obras executadas. A apresentação dessas plantas arquitetônicas era obrigatória para qualquer obra realizada no perímetro urbano e suburbano da cidade desde 1893,
sendo em geral produzidas por construtores não diplomados, muitas vezes empreiteiros, que possuem autorização para atuar no processo de edificação da cidade por meio da comprovação de suas habilidades. Proprietários e construtores, ao se relacionarem dialeticamente com a equipe de funcionários da edilidade, compõem assim aquilo que tentamos chamar de história social do urbanismo. A partir dos programas de necessidades, das possibilidades de capital a ser investido na casa própria, ou mesmo no conjunto de casas voltadas para aluguel, se percebe como os construtores aplicavam seu savoir-faire, ou know-how, ou saber fazer, como a redução ou emprego de certos materiais, uso de técnicas que visavam a implantação do projeto em um determinado tamanho de lote, atenção à legislação vigente, bem como a implantação de elementos gráficos e estéticos nas fachadas dos edifícios. A partir da sistematização de 10 mil pedidos de construção e reforma de edificações produzidas no decorrer dos anos de 1893 a 1915, sistematizei os diferentes agentes envolvidos na produção da cidade, ou seja, daqueles que financiaram, os proprietários, os que projetaram, os construtores, e os que avaliaram, os funcionários públicos, de modo a entender como se davam as relações entre esses diferentes agentes. A série me permitiu construir um panorama de quem efetivamente financiou a construção das casas e vilas operárias da cidade, em grande parte constituído por 92% de homens e 8% de mulheres, que variavam na quantidade de propriedades, sendo o microproprietário aquele que possuía até 2 casas, o pequeno proprietário de 3 a 5, o médio proprietário de 6 a 9 e o grande proprietário com mais de 10 casas. Grande parte desses proprietários que investiam seus capitais na construção de casas para o aluguel eram de pequeno e médio porte, sendo poucos os casos de pessoas que possuíam mais de 7 ou 8 casas na cidade de São Paulo. Evidentemente que a série não apresenta a totalidade de proprietários e das construções da cidade, mas a burocracia nos ajuda a entender aqueles que possuíam quantias significativas de capital para ser investido, se beneficiando inclusive das leis outorgadas na cidade, no estado e mesmo no país. Talvez um exercício possa ser efetuado para o interior do estado de São Paulo ou mesmo em outros estados do Brasil, por meio das leis de exoneração fiscal que tratam das casas para operários promulgados ao longo da Primeira República Brasileira, que também foram alvo de disputa e articulação de diferentes agentes com a classe política. O caso das técnicas de construção das casas e vilas operárias da cidade de São Paulo evidencia uma pluralidade de iniciativas e ideias que versavam do uso ser residencial ou misto, com botequins, açougues, quitandas e lojas, aos cômodos dessas casas com quartos para empregadas, implantação de clarabóias e a instalação de cocheiras nos fundos dos terrenos, ou mesmo elementos ligados à estéticas e ao sanitarismo, como platibandas, toldos e encanamentos. Ou seja, mais do que simplesmente seguir os preceitos da legislação que incidia sobre esses espaços, havia também uma compreensão do significado e importância do uso dessas tecnologias, algo próximo do que Peter Guy coloca como uma educação dos sentidos. Por fim, 2 pontos merecem destaque. Um primeiro que busca entender como as ideias do campo habitacional circularam na passagem do século XIX para o XX, a partir desses agentes, o que tem sido uma tarefa difícil, já que suas referências são menções sobre as cidades e os estudos mais refinados são tratados por engenheiros e pessoas ligadas ao grande mercado imobiliário da cidade. Cito como exemplo o tema das habitações à Bon Marché na França, que serviram de modelo para o financiamento de construções de habitações para a população mais pobre e que se deram como uma resposta às organizações da Comuna de Paris ao final do século XIX. No caso do Brasil, e especificamente em São Paulo, não se trata simplesmente de uma cópia, um modelo da isenção de impostos, mas de uma forma de viabilizar a casa própria ou salubre para uma parte da sociedade, haja visto que os cortiços continuaram a existir por longo tempo na capital paulista. Um segundo ponto que trata da importância que a materialidade construída na cidade, das observações feitas pela equipe de funcionários públicos, em especial do engenheiro Vitor da Silva Freire, executaram sobre essa cidade. Esses agentes passaram a sintetizar suas impressões da cidade e citar os, entre aspas, erros e acertos a partir do que foi edificado, das solicitações para eles encaminhadas, por meio dos embates e técnicas esboçadas naqueles requerimentos. Talvez aqui esteja um dos caminhos para se pensar como o urbanismo se constituiu, ao menos na escala brasileira ou paulistana, que teria nos escritos do primeiro urbanista brasileiro, Vitor Freire, a sistematização das práticas efetuadas por pequenos e médios proprietários e seus construtores não diplomados. Assim como a cidade, a história é plural.
Muito obrigado a todas e a todos. Até uma próxima.